Olá pessoal, hoje vamos estudar um pouco sobre a anatomia e fisiologia do aparelho auditivo. A primeira estrutura que foi moldada para captar os sons do ambiente se chama-se pavilhão auditivo. O pavilhão auditivo é toda essa estrutura que eu marquei para você aí. Nós temos também o lóbulo da orelha. Mais internamente, o som, ao ser captado pelo pavilhão auditivo, ele vai entrar pelo canal auditivo externo, que é essa região marcada aí para você. Então veja só uma demonstração. É captado pelo pavilhão auditivo e entra pelo canal auditivo externo. Perfeito. Continuando, o canal auditivo externo ele termina em uma fina membrana, em uma delicada membrana chamada membrana do tímpano, que é essa que eu estou marcando em azul. A membrana do tímpano vibra em resposta às vibrações sonoras. Veja só. Sons mais agudos ou de alta frequência, eles vibram mais rapidamente esta membrana. Veja só, um som agudo ou de alta frequência. Vibra mais rápido essa membrana. Já sons graves vibram mais lentamente esta membrana. Veja só. Som mais grave vibra mais lentamente. Som mais grave ou de baixa frequência. Perfeito. Vimos a membrana do tímpano. Algumas patologias, pode ocorrer de haver uma perfuração aí do tímpano, ou até mesmo um rompimento do tímpano, que pode causar um desconforto enorme. Então vamos lá. O tímpano ele está conectado a 3 ossículos, chamados de, primeiro aqui é o martelo, o segundo é a bigorna e o terceiro o estribo. Eu vou dar uma visualização melhor aí para você, tá? Girando um pouco para você observar melhor essas conexões entre tímpano, martelo, bigorna e estribo. Veja as conexões entre esses 3 ossículos. Esses 3 ossículos estão localizados no ouvido médio, que é toda essa estrutura aqui, ó. Ouvido médio. Nós temos, o ouvido externo, que compreende o pavilhão auditivo e o canal auditivo externo. Nós temos o ouvido médio, onde estão aí os 3 ossículos. Nós temos o ouvido interno, que é onde está presente um osso chamado osso labirinto. É importante que nós observemos que o ouvido médio, ele se conecta à faringe, por um tubo. Antigamente, esse tubo era chamado trompa de Eustáquio, certo? Era chamado de trompa de Eustáquio. Só que hoje ele é chamado de tuba auditiva. Para que serve esse tubo auditivo aí, Esse tubo ele serve para igualar as pressões entre o canal auditivo externo e o ouvido médio, ok? Por quê? Porque essa tuba auditiva ela se conecta à faringe, perfeito? Então vamos lá. O som entra pelo pavilhão auditivo, canal auditivo externo, faz vibrar a membrana do tímpano e essa membrana do tímpano faz vibrar esses 3 ossículos. Por que tem esses 3 ossículos? Porque a evolução se deu de forma a que esses 3 ossículos fossem colocados aí. É porque o som, as vibrações sonoras, elas são intensificadas se você passa de um meio, de um gás para um meio sólido. Essa é a resposta. Então, quando a membrana do tímpano vibra, essas vibrações sonoras são muito intensificadas porque elas passam do ar para a estrutura óssea, certo? Essa estrutura sólida. Então intensifica bastante essas ondas sonoras e aí a gente pode captar melhor essas vibrações. Então o último osso é chamado de estribo.
Perfeito. Esse estribo ele está conectado a um osso chamado osso labirinto, que é todo esse daqui que eu estou marcando para vocês. O osso labirinto. O osso labirinto é dividido em duas porções: os canais semicirculares, certo? E a cóclea. A cóclea é uma estrutura parecida com uma concha de caracol, certo? Veja só o que você tem aí dentro da sua cabeça, certo? Então, o tímpano, nós temos aqui o tímpano, os 3 ossículos lá no ouvido médio, e aqui no ouvido interno, né, nós temos o labirinto, que é dividido em canais semicirculares, e a cóclea, que é a conchinha de caracol, perfeito? O estribo ele está conectado ao labirinto através de uma estrutura chamada janela oval. Eu vou remover aqui, ó. Vou colocar só uma visão aqui em raio-x para que a gente possa observar, assim, digamos assim, né? O estribo ele está conectado a uma estrutura chamada janela oval, certo? Como é que acontece o processo? Vou voltar aqui. Essa janela oval, quando o estribo vibra, né? Vejam só aí a demonstração. Quando o estribo vibra, ele movimenta essa janela oval e faz deslocar um líquido que tem dentro da cóclea. A cóclea está preenchida por um líquido, é um líquido chamado perilinfa. Quando o estribo ele vibra, certo? Ele movimenta a janela oval e desloca o líquido que está dentro aí da cóclea, certo? Esse líquido ele se desloca em um determinado sentido, certo? E eu vou usar uma imagem para explicar melhor o sentido em que o líquido é deslocado. Bom, aqui nós temos uma figura esquemática que mostra muito bem qual o caminho que esse líquido, qual o sentido que esse líquido, né, chamado perilinfa, é deslocado. Então veja, o estribo está aqui junto com a janela oval. Quando o estribo se movimenta em resposta às vibrações sonoras, né, esse estribo faz deslocar um líquido chamado perilinfa, que a gente já sabe. Esse líquido se desloca através de um canal, de um tubo, né, chamado de rampa vestibular. E ele segue esse caminho aqui. Ele vai subindo na rampa vestibular até chegar nas porções mais superiores aí da cóclea, certo? Quando esse líquido chega lá nessas porções superiores, ele desce por outro tubo, outro canal, que a gente chama de rampa timpânica. Então ele desce pela rampa timpânica, certo? E vai até uma estrutura membranosa chamada janela redonda, que fica logo abaixo da janela oval aqui em cima. Essa janela redonda é uma estrutura membranosa, certo? É uma estrutura membranosa que permite que esse perilinfa, esse líquido, ele se locomova, ele se desloque aí na cóclea. Porque veja, a cóclea é uma estrutura óssea. Se não tivesse algo que desse flexibilidade, né, esse líquido não poderia se deslocar aí dentro, porque seria um sistema totalmente fechado e inflexível. Então aqui nós temos o estribo, né, que em resposta às vibrações do som, ele se movimenta como se fosse um pistão aí na janela oval, faz movimentar um líquido que tem dentro da cóclea. Aqui nós enxergamos, ó, a janela oval, que é onde o estribo se conecta, certo? A janela oval, onde o estribo se conecta. E logo abaixo da janela oval, nós enxergamos aqui a janela redonda. Eu vou girar um pouquinho aqui para vocês observarem melhor, que é uma membrana flexível que permite com que o líquido se desloque dentro da cóclea, a perilinfa se desloque. Esta figura aqui, né, ela é um pouco mais realista, nos mostra com mais detalhes qual o caminho que esse líquido percorre. Veja que esse canal aqui com a setinha vermelha, ele é o local onde o estribo se conecta e movimenta a janela oval, certo? Então o líquido ele se desloca aí, e esse deslocamento está representado pela seta vermelha. Ela está subindo através de um canal, né, de um tubo que a gente chama de rampa vestibular, ou escala vestibular, como queira, né? Então veja que aqui a gente tem a rampa vestibular também aqui, por onde o líquido sobe, né? Aqui, nessa porção aqui também, até chegar na região mais superior aí da cóclea, certo?
Perfeito. Quando o líquido, a perilinfa, chega lá na região mais superior, ela precisa descer. Esse líquido precisa descer. E ele desce por outro tubo, por outro canal, que se chama rampa timpânica ou escala timpânica, que está representado aí pela seta azul. Então a perilinfa desce por outro canal agora, que a gente chama de rampa timpânica. Veja aqui, ó, rampa timpânica também desce fazendo o movimento de espiral, né? Até chegar nessa região aqui, certo? Até chegar nessa região, nessa porção final aqui, que é onde se encontra, né? Onde se encontra a janela redonda, que é aquela membrana flexível, perfeito? Vejam também que entre a rampa vestibular, vamos pegar aqui, e a rampa timpânica, há outro canal, a gente chama de escala média ou rampa média, certo? É nesse canal aqui que a energia hidráulica é transformada em impulsos elétricos que são interpretados pelo centro da audição, né? Esses impulsos elétricos são levados através do nervo coclear, nervo auditivo, até o centro da audição, onde são processados. Então, aqui na anatomia em 3D, nós enxergamos aqui a cóclea, né? Cóclea. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte na cóclea para que nós possamos observar um pouco melhor, certo? Pronto, eu fiz um corte aqui nela e vamos detalhar aquelas mesmas estruturas que nós vimos na imagem anterior. Aqui nós temos a rampa vestibular, certo? A rampa média, onde está o famoso órgão de corte, e a rampa timpânica, que se encontra bem aqui, ok? Agora nós podemos observar o órgão de corte, a anatomia do órgão de corte. O que divide aqui a rampa vestibular, certo? Essa daqui que eu estou marcando aqui para vocês, da rampa média, é uma membrana chamada de membrana de Reisner, que é esta daqui. E o que divide a rampa média, ou escala média, da rampa timpânica, também uma membrana flexível extremamente importante, que é a membrana basilar. É na membrana basilar que está situado o órgão de corte, que é esse que eu estou marcando a vocês. Então, vamos estudar um pouquinho como é que funciona esse órgão de corte, certo? Que eu estou aqui contornando para você. Veja que no órgão de corte, ele está inserido na membrana basilar. Quando essa membrana basilar ela se desloca, né, ela vibra, ela faz com que os cílios das células ciliadas, aqui nessa região, os cílios das células ciliadas, rocem ou encostem numa estrutura chamada membrana tectorial, que está marcada em roxo. Quando eles encostam na membrana tectorial, disparam impulsos elétricos. Por quê, professor? Porque nessas células ciliadas estão ligadas fibras nervosas, certo? Fibras nervosas do nervo coclear, ok? Essas fibras nervosas, elas se conectam a essas células e captam esses estímulos gerados pelo roçar dos cílios na membrana tectorial. E assim a energia hidráulica é transformada em impulso elétrico. Esse impulso elétrico é levado pelas essas fibras, né, pelo nervo coclear até o centro da audição, lá no cérebro, ok? Essa imagem ela representa muito bem, né, o que a gente chama de organização tonotópica. Aqui nós temos a membrana basilar, onde está o órgão de corte, né? E você vê na imagem em vermelho, eu estou marcando ela em azul, certo? E observe que sons de alta frequência ou agudos fazem vibrar a parte mais baixa da espiral. Sons mais agudos também podem ser chamados de sons de alta frequência. Já sons mais graves ou de baixa frequência fazem vibrar as regiões mais altas da espiral. Isso é chamado de organização tonotópica. Só lembrando, né, que eu falei que existem problemas aqui com o tímpano que podem afetar diretamente a audição, mas também, né, por decorrência lógica,
você percebe aqui no órgão de corte que se esses cílios estiverem danificados, né? Se você usa muito, por exemplo, fone de ouvido, né, muito alto, escuta som muito alto, esses cílios aí podem acabar se desgastando com o tempo e você também pode ter uma diminuição da sensibilidade auditiva. Também no envelhecimento, esses cílios aí, eles vão se desgastando e você vai perdendo a capacidade auditiva com o tempo. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que aproveitem e acompanhem as nossas próximas aulas. Muito obrigado.